quero te convidar a meditar hoje a respeito do tempo e a eternidade. Quando nós falamos de tempo e eternidade, nós estamos falando da mesma coisa? Hã? Como é que eu defino tempo? Tempo é um período. Tempo possui início e possui fim. Eternidade não. Eternidade, o tempo ele é mensurável, mas a eternidade é imensurável. Eu não posso medir a eternidade. E quando nós estudamos, na luz da Bíblia, sobre eternidade, nós aprendemos que quando fala-se de eternidade, não está se falando de quantidade de tempo, mas de qualidade, de profundidade, né? Então, assim, quando eu olho lá no livro de Êxodo e encontro Moisés conversando com Deus, no capítulo 3 de Êxodo, um diálogo ali maravilhoso, e Moisés pergunta para Deus: eu vou dizer quem é que me mandou, em nome de quem eu estou indo. E Deus diz para ele o quê? Diga ao povo que é o eu sou. Não é o eu era, o eu fui ou o eu serei. O eu sou. O eu sou é eterno. Hoje eu sou, amanhã eu sou o eu sou, ontem eu fui o eu sou. Isto é a noção de eternidade. E para nós estudarmos sobre este assunto, eu entendo que não tem livro mais lindo que aborda isso de uma maneira mais profunda do que o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, nós vamos encontrar um rei já envelhecido, vivido, experiente, sábio, que vai chegar a algumas conclusões. Quando estudamos a vida de Salomão, nós podemos concluir que Salomão viveu a vida como se fosse uma experiência científica. Ele foi vivendo cada situação e ele foi experimentando para no fim ele chegar a uma conclusão. E esta conclusão ele deixa para nós ali no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Eu vou te convidar a abrir a Bíblia. Você está com o microfone, João? Onde está o microfone? Lê para mim, Estelina, por favor, do versículo 1 ao 4 do livro de Eclesiastes. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Versículo 11, no mesmo capítulo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus. Fez desde o princípio até o fim. Capítulo 4, versículo 16. Não, minto, de 1 a 6, desculpa. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu,
e não viu más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próprio. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Obrigada. Nós vemos aí Salomão falando de alguns assuntos muito pertinentes. E quando a gente para pensar, né, por que ficou registrado isso para as outras gerações, eu entendo foi para nos poupar de amargura, nos poupar de decepções, não é? Nos poupar. Ele diz assim, olha, eu já passei por isso. E eu cheguei à conclusão que isso tudo é vaidade. Tudo. Não vale a pena. É isso que ele está dizendo para nós. Não vale a pena a vida do homem sem Deus. Não vale a pena se matar por causa de outros. E ele vai descrever aqui 3 situações as quais nós vamos estudar hoje. Sobre Deus e o tempo, sobre os conflitos da vida e sobre o valor da unidade. O valor de estarmos juntos, podermos cooperar um com o outro, de poder ajudar um ao outro. É sobre isso que Salomão vai falar no capítulo 3 e 4. Muitas pessoas, quando olham para o livro de Eclesiastes, vê esse livro como um livro mais difícil, mais complexo de ler. Às vezes até passa por ele sem prestar um pouco mais de atenção. Mas hoje nós vamos estudar um pouco, vou te pedir para manter a sua Bíblia aberta, e nós vamos desmiuçar o que nós pudermos aqui, juntos, a respeito deste assunto. Não sei porquê, mas o meu... foi. A Bíblia nos chama a atenção para a necessidade de fazermos diferença entre o que é temporário e o que é eterno. O apóstolo Paulo declarou que a aparência deste mundo passa, e João fez a mesma afirmação. Irmãos, quando nós falamos que é necessário entender a diferença do temporário e o eterno, eu gosto muito de enfatizar isso para nós cristãos. Nós temos que parar e pensar aonde nós estamos investindo a nossa energia, aonde estamos gastando mais do nosso tempo. Às vezes, nosso foco é trabalhar, conquistar e ter. E servir a Deus fica num segundo plano. Nós nos esquecemos da eternidade, aonde nós vamos passar. Esquecemos que aqui é temporal, que aqui tem um tempo para cada um de nós. Não quero ser pessimista, não quero falar de algo negativo, mas eu quero falar da verdade nua e crua. Qual é a verdade nua e crua, irmãos? Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Então nós temos que pensar, qual é o meu legado quanto cristão? Quanto cristão? O que eu tenho feito para Deus neste tempo que me foi concedido aqui? Né? Neste tempo que eu estou vivendo aqui? Aonde eu tenho gastado mais a minha energia? O meu esforço? É preciso trabalhar, irmãos? É preciso trabalhar, é preciso ganhar o próprio sustento. Isso é maravilhoso, eu vejo isso como bênção de Deus. É preciso estudar, é preciso se aperfeiçoar. Tudo isto é bom. E eu vejo tudo isso como bênção. Mas nada disso pode tirar você do foco que é o Senhor Jesus. Nada disso pode te impedir de estar na casa de Deus. Nada disso. Todas as vezes que alguém me procura, pedindo ajuda em oração por uma porta de emprego,
E ele consegue o emprego, e esse emprego é o primeiro motivo para ele não vir à igreja. Eu falo com ele: vigia, meu querido. Deus te deu a bênção, mas você não está sabendo administrar a bênção. Quem dá a bênção é o Senhor, mas quem administra ela, sou eu. Então, é necessário ter este cuidado. E ele continua dizendo ali: no coração de todo ser humano, Deus gravou o anseio pelas coisas eternas. O tempo e a eternidade são contrastados para algo maior do que nossos olhos conseguem enxergar no mundo. Deus colocou no coração do homem o desejo, né? A marca do eterno. Por isso que nós vivemos aqui na terra achando que somos eternos aqui. Ninguém vive aqui pensando assim: deixa eu me programar aqui que eu vou morrer. Ninguém. Nós todos queremos ir para o céu, mas não queremos passar pela morte. Isso é natural, porque isso está gravado dentro de mim. Isso está impresso dentro de mim, apesar de, às vezes, eu não entender, de eu não saber explicar, né? De eu não saber organizar isso em mim. Mas todos nós temos este desejo. Irmãos, eu vou ter que abrir um parênteses aqui. Eu estou encantada. A igreja está linda. Quanta mulher de rosa. Eu acho que eu sou meio exagerada. Me pediram para vir de rosa, eu vim de pink. Uma irmã lá na frente falou comigo assim: mas não era para vir de rosa? Eu falei: eu sou assim, 8,80. Está linda a igreja. Então, foi o próprio Deus que colocou isso em nós, não é? Este desejo pelo que é eterno. E hoje nós vamos estar vendo um pouco sobre isso, sobre essa diferença de tempo e essa diferença de eternidade. O tempo tem o seu valor? Tem. E como tem? Como eu entendo essa expressão que o Salomão vai dizer assim: há tempo para todo propósito debaixo da terra. A Lia testemunhou ali que ela pediu uma bênção e que demorou para ela. Mas rapidinho ela retificou, mas no tempo do Senhor foi o tempo certo. Como eu entendo isso, que há tempo? Primeira coisa, o tempo é um fator importante. Com o tempo não se brinca, porque ele passa. E o próprio Paulo vai nos dizer lá em Colossenses que nós devemos andar com sabedoria, remindo o tempo. Remir o tempo quer dizer o quê? Aproveitando, se organizando para fazer o máximo que você puder do seu tempo. Deus não se agrada de ociosidade. Isso não agrada o coração de Deus. Deus quer que sejamos sábios para lidar com este tempo que é dado a nós. E a segunda coisa que eu entendo, que o tempo traz com ele, e que eu preciso descobrir, aceitar e apreciar, é o tempo perfeito de Deus. O tempo perfeito de Deus. Às vezes, nós queremos algo para ontem. A geração de hoje é normal essa pressa, porque nós vivemos nesse tempo de pressa. Mas enquanto eu espero o mover de Deus e o agir de Deus, eu vou aprendendo, eu vou me moldando, e eu vou entendendo, e na hora que a bênção chega, eu estou pronta para recebê-la. Existem bênçãos que vêm mais rápido. Existem, mas existem outras que não. Existem outras que precisam de um tempo. E nós precisamos descobrir e aceitar. E não só isso, apreciar este tempo de Deus. Amém? Este salmo é o meu salmo preferido, irmão Adir. Porque Davi, quando ele escreve esse salmo,
ele deixa claro que enquanto ele esperava no Senhor, ele apregoava a justiça de Deus. Ele testemunhava da salvação de Deus. Ele não esperou com paciência de braço cruzado, deitado. Ele esperou fazendo. E ele recebeu. E ele vai dizer o que Deus fez para ele. Né? Tirou ele de um lago de lodo. Uma pessoa, para se descrever nesta situação, eu imagino que é algo terrível, é um momento terrível na vida. E ele diz, firmou os meus pés aonde? Na rocha. Trocou minhas vestes, colocou um cântico novo nos meus lábios. Sabe do que eu entendo esta palavra do Salmo 40? Nós vamos ver aqui mais à frente. Dos ciclos da vida, dos momentos da vida, que eles são assim. Existem momentos que eu choro, existem momentos que eu sorrio. Existem momentos que eu planto e existem momentos que eu vou colher. Então, Deus e o tempo, tudo tem o seu tempo. É isso que ele nos afirma aqui. Né? O principal objetivo de Salomão nessa passagem é dizer para mim e você que Deus tem um plano para todas as coisas. Para todas as coisas. E é lindo nós olharmos lá em Jeremias 29, 11, porque a palavra de Deus vai nos dizer que, pois eu bem sei os meus pensamentos. Algumas traduções vai dizer os meus planos a seu respeito. Eles são de paz e não de mal, para atingir, para alcançar o quê? O desejo do seu coração. Não é do coração de Deus, é do seu coração. Para atingir o desejo do seu coração. Então o Senhor, ele tem um tempo. E para este tempo acontecer, ele estabelece ciclos para a vida do homem. Cada ciclo, você tem determinadas atividades a ser feitas. Quando eu sou criança, bem na tenra idade, qual é a minha atividade? Brincar. Eu vou aprender. Né? Quando eu entro para a fase de escola, a minha atividade é estudar. Né? Minha adolescência é estudar. Eu chego à idade de adulto, como jovem, eu vou estudar. Eu estou me aperfeiçoando, eu estou aprendendo uma profissão. Quando você chega lá na idade de jovem, você já está cansado, né, Marcela? Meu menino foi para a escola com 2 anos e meio. Quando ele chegou nos 18, ele falou assim, eu estou exausto. Eu já cansei de estudar, minha vida toda é só estudando. Mal sabia ele que tinha que estudar mais um pouco. Né? A vida tem o processo. Aí eu chego na idade madura da vida, vou ser produtiva no mercado de trabalho. Eu tenho que trabalhar. Eu vou ganhar meu próprio sustento, eu vou dar conta de pagar minhas contas. É coisa fácil? Não, aí eu caso. Além de pagar minhas contas, eu ainda vou agregar mais conta. Porque eu vou casar. Né? Eu vou manter uma casa. Eu vou ajudar meu esposo vai ser meu provedor. E eu vou ter filhos. E o negócio vai aumentando. São ciclos da vida. Por isso nós devemos viver cada um deles, sabe por quê? Para quando você for pai e mãe, não querer ser adolescente. Coisa triste é adulto querendo viver como se fosse rapazinho e mocinha. A maturidade é necessária. Tem gente que fica assim, ai meu Deus, por que eu? Não tem isso não, meu querido. Não é não? Sou eu, então eu vou dar conta. Foi na minha mão que foi colocado? Eu vou fazer. É isso que Deus está falando conosco. Os ciclos da vida são assim. E tem outra, para por aí? Não, vem a boa idade. Que eu sonho chegar lá. Vem a boa idade. Aí você diz assim, eu vou aposentar, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Quando eu era jovem, eu imaginava que uma mulher de 50 anos, não sei se eu já compartilhei isso aqui com vocês, era uma mulher velha. Eu imaginava. Quando eu tiver 50 anos,
minha vida vai ser assim, minha vida vai ser assado. Quando eu tiver 50 anos, eu vou usar cabelo curtinho, porque não fica bem uma mulher velha de cabelo grande. Eu pensava estas coisas. Os 50 anos chegou e essa realidade não caiu para mim, essa ficha. Os 50 anos passou. E eu ainda estou estudando a possibilidade. Porque hoje é um novo tempo, não é? Então a idade vem e nós vamos o quê? Fazendo tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Não importa a idade que você tem. Tem um personagem da Bíblia que eu sou fascinada com ele, que é Caleb. Caleb, ele era um homem já de idade avançada e ele falava, eu estou com toda a força, eu quero a minha porção, eu vou conquistar aquilo que Deus me deu. Sabe quantos anos Caleb tinha, irmãos? 80. E ele fala, eu quero, eu vou fazer. A minha força é como se eu tivesse meus 20, 40 anos, quando eu recebi a minha promessa. Você acha que ele realmente tinha essa força? Não, mas a mente dele estava ótima. A mente dele estava sarada. E é isso que nós precisamos. Deus está falando conosco a respeito dos ciclos da vida. Não é porque você tem 20, 30, 50, 70, 80. Ah, não, já deu para mim. Para com isso, querido. Tem muita coisa ainda para ser feita na vida. Muita coisa para ser conquistada no nome de Jesus. Amém? E aí, nós vemos, nestes ciclos da vida, esse negócio de implicância comigo. Nesses ciclos da vida, Salomão vai descrever 28 ciclos. Você pode citar um para mim? Há tempo de nascer, ele começa dizendo, há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo de... Essas coisas acontecem ao mesmo tempo, irmãos? Simultaneamente? Não. Existem sementes que demoram mais tempo para brotar? Existem plantas que demoram mais tempo para dar seu fruto. Ele diz que há tempo de coser e há tempo de rasgar. Que há tempo de abraçar e tempo de desabraçar, deixar de abraçar. São períodos que a gente precisa entender na vida. Tem tempo que eu não tenho, momentos da vida que eu não posso ter perto de mim aquele que eu amo tanto. Quando um filho vai para a faculdade, por exemplo, estudar em outro lugar, é um tempo de deixar de abraçar. É um tempo que vai ficar longe. Nós temos que estar preparados para estes tempos. E eu gosto muito, porque Salomão, ele fala de tudo nesses ciclos, né, que ele descreve. Tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de estar calado, tempo de falar. Olha, irmãos, eu olho para isso e eu fico me perguntando, estes ciclos acontecem uma vez só na vida do homem? Não. Eles se repetem, como as estações do ano. Existem momentos na nossa vida que nós estamos em plena primavera. Nós estamos florindo. Tudo é lindo e maravilhoso. Tudo é motivo de nos alegrar. Mas existe outono na vida do crente. Existe inverno na vida do crente. O inverno vai, depois ele volta de novo. Isso são ciclos. E como a natureza possui essas mudanças, nós também passamos por ela na nossa vida. Nós passamos por ela. Nós mulheres, então, que sabemos disso, né? Nós entendemos, porque além destes ciclos externos, nós possuímos uns ciclos aqui dentro, que chamam-se ciclos hormonais. Como isso mexe com uma mulher.
São períodos da vida que nós vivemos. Mas eu entendo que estes acontecimentos, eles não são uniformes, eles não são iguais, eles não possuem a mesma intensidade. Eu entendo que neste dia da manhã, hoje, aqui nesse exato momento, existem pessoas que têm 1001 motivos para sorrir, e existem outros que têm muitos motivos para chorar, porque é assim a vida. É isso, a vida é desse jeito. Mas uma coisa eu entendo, e que todos nós precisamos entender, que as dores e os dissabores da vida passam. Que eles passam. Tudo na vida passa. Basta nós esperarmos o agir de Deus. Basta esperar. A Lia, quando estava ministrando louvor, ela falou das bênçãos, né? Conta quantas bênçãos. Irmãos, para cada bênção que eu conto na minha vida, eu não sei se a sua é diferente, teve uma luta antes, teve uma perda antes, teve uma dificuldade antes. Eu acho que é justamente para valorizarmos mais ainda aquilo que o Senhor nos dá. E isso é maravilhoso saber que Deus, Ele trabalha e Ele muda estas situações. Ele muda, Ele escreve uma nova história para a vida do homem, Ele transforma a vida do homem, tudo no seu tempo, né? Algumas pessoas passam por esta vida sem discernimento algum. Não sabe a hora de plantar, não sabe a hora de edificar, é precipitado, atropela as coisas, não sabe esperar em Deus, e aí depois tem que pagar um preço para se consertar, tem que pagar um preço para se corrigir. Que nós possamos buscar nesta manhã da parte do Senhor sabedoria, entendimento para administrar o nosso tempo, a nossa vida, da maneira certa, da maneira como o Senhor espera, que eu aprenda a existir nesta vida com sabedoria. Amém? Os ciclos da vida, a eternidade no coração do homem. Eu gosto demais deste versículo, que ele diz assim, olha, tudo fez formoso, versículo 11, em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Versículo 12, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Outro dia nós estávamos almoçando e compartilhando algumas coisas. E o pastor falou assim, não, como eu sou grato a Deus pelo alimento diário. Aí eu virei para ele e falei, senhor pastor, como eu sou grata a Deus pela cama que eu durmo. Gente, eu amo a minha cama. E todas as vezes que eu troco a roupa de cama, a fronha e tudo, eu deito nela igual um cachorrinho deita na cama dele, cheiro minha cama toda e falo assim, oh Deus, muito obrigado. Gratidão. Essa eternidade, esse tempo, né, no coração do homem, ele vai falando disso para que nós possamos, sabe o quê? Usufruir aquilo que é bom, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos concedeu. E Ele diz aqui, olha, isso é dom de Deus. Beber, comer, usufruir da sua cama, da sua casa, da comida que está à mesa, é dom e cuidado de Deus para conosco. Às vezes, passamos tão desapercebidos por estas coisas, porque nunca fez falta, né? Que nós esquecemos do valor destas pequenas coisas na nossa vida.
e o quanto elas são importantes para nós. Mas é quando nós estamos num quarto de hospital que nós lembramos o valor da nossa cama. Não é quando nós estamos em alguma situação onde não tem aquela comidinha gostosa de casa que nós sentimos o valor daquele alimento, né, que é posto ali todos os dias à nossa mesa. São situações que Deus não nos deixe desapercebidos assim, que nós tenhamos sempre um coração grato pelas coisas boas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Neste versículo, Salomão diz que Deus pôs o mundo no coração do homem, colocou dentro de nós um conhecimento de que este mundo não é suficiente. Você entende assim? Nós não estamos sempre querendo algo mais. Isso está dentro do homem, dentro da natureza do homem. Nós estamos sempre buscando o que é eterno. Nós temos esta necessidade do eterno de Deus para a nossa vida, porque foi impresso dentro de nós. Nós nunca ficaremos completamente satisfeitos com os prazeres dessa terra. Nunca. Se você conhece alguém que deseja muito algo, quando ele conquista aquele algo, aquele prazer dura alguns dias e depois já surge um novo desejo. Aquilo ali já ficou para trás. Neste mundo, a Rita diz que o prazer está na espera da conquista. Enquanto você está ali desejando, querendo, lutando, quando você alcança, coisa boa, eu consegui. Aí consegui. Amém. Passou. Diferente. Verdade. A Rita está ponderando aqui que é diferente das coisas de Deus para a nossa vida. Quando nós alcançamos uma bênção espiritual, isso é uma crescente. Nós vamos crescendo e cada vez mais nós vamos nos alegrando no Senhor, porque nós estamos vendo Deus trabalhando, Deus agindo, Deus modificando, Deus criando situações. Não é? Isso é lindo demais, até em nós mesmos, na nossa vida pessoal com o Senhor. Quando você olha para um tempo atrás e vê aonde Deus tem te levado, né, o que Deus tem feito, isso é maravilhoso. Isso é que preenche o coração do homem. Tudo dentro de nós clama por essa vida eterna. Você concorda comigo, irmãos? Tudo dentro de nós. Quando nós temos este entendimento, né, que tudo em nós, eu creio muito que esse desejo nosso pela eternidade passa pela criação, porque fomos criados em imagem e semelhança de Deus, e tivemos impresso em nós esta eternidade, mas por causa do pecado, nós todos vamos ter que passar pela morte. Mas quando sabemos aonde estamos indo e para que lugar, né, o Senhor está nos levando, fica mais leve pensar nestas coisas. Graças a Deus por isso. A morte, como eu falei antes, chega para todos. Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Ninguém vai passar batido, ninguém. E é interessante, se nós formos ler a partir do versículo 26 até o versículo 22 do capítulo 3, nós vamos ver algumas comparações, algumas reflexões de Salomão que contradizem o controle de Deus. Ele fala assim, olha, existe o mal e a corrupção aonde deveria haver justiça. As pessoas criadas à imagem de Deus morrem como todos os animais morrem.
Ele vai dizer: ninguém conforta o oprimido, muitas pessoas são solitárias. O reconhecimento pela realização, ele é temporário. E como é temporário? Você faz uma coisa boa, todo mundo reconhece, amanhã ninguém lembra mais. Então, se o seu motivo é reconhecimento, esquece. Seu motivo tem que ser outro, né? A sua motivação tem que ser outra, não por reconhecimento. E ele vai listando estas coisas, e ele vai deixando claro que para nós, que nós não podemos usar essas desculpas como sentenças, né, para a nossa vida. Pelo contrário, ele usa para que nós possamos enfrentar honestamente os nossos problemas. Nós precisamos enfrentar como é. Quando ele diz, né, do solitário, das pessoas que estão sozinhas, que ninguém consola o solitário, eu fiquei pensando, nos dias de hoje, no índice de suicídio que acontece nos dias de hoje, no índice de pessoas que reclamam por estarem só, um índice de pessoas que sofrem de solidão. Aí me vem uma pergunta assim, né, ao meu coração, porque quando nós entendemos a palavra de Deus, quando Jesus diz aos discípulos e diz a nós que estaria conosco até o fim dos séculos, quando nós entendemos que nós não estamos sozinhos nessa terra, nós podemos não ter um parente perto, nós podemos não ter um filho perto, mas nós temos o consolo do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que erguer nossa cabeça e olhar mais adiante. Tirar os olhos dessa circunstância que nos faz sentir só. Nós devemos olhar mais adiante, nós devemos agir de uma outra forma e ver que o plano de Deus para nós é que vivamos com Ele. Nosso olhar tem que buscar, né, mais além. A solidão, ela tem enfraquecido muitos cristãos, principalmente líderes, que têm se visto, quando eu falo de líderes, eu falo de pastores, que têm se visto em situações que, às vezes, ele não tem com quem compartilhar, ele não tem com quem dividir. E ali ele vai acumulando até adoecer a alma. E a alma doente é uma coisa muito séria, muito grave. Nós precisamos cuidar de nós, das nossas emoções, cuidar dos nossos pensamentos, tirar os nossos olhos dessas coisas temporais e olhar mais para aquilo que é eterno na nossa vida. Amém? A morte chega para todos, mas antes da morte chegar, nós passamos pelos conflitos da vida. Nós passamos por conflitos, e quais são eles? Opressão, lágrimas, violência, pela inveja. Eu acho interessante quando ele diz que a principal motivação do homem em adquirir bens é a inveja. É pesado isso, não é? É a inveja. O Pedro tem, eu também quero. Então eu vou me esforçar para ter um igual. É disso que Salomão está dizendo. Ou então melhor ainda, para dar inveja ao outro. Ele está dizendo que é esta motivação principal daquele que se dedica demais a conquistar e a ter. Agora nós temos que tomar cuidado, porque em Provérbios 14:30 nos diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. É a podridão dos ossos. Ele fala sobre a tolice. Aqui, da maneira que ele descreve o tolo, ele está falando do preguiçoso mesmo, aquele que come a própria carne,
aquele que não faz nada, aquele que cruza os braços e fica esperando cair, sabe lá de onde. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, tanto Deus chamando os seus profetas, como Jesus chamando os seus apóstolos, nenhum foi chamado porque estava na rede, debaixo de uma sombra, descansando. Todos estavam trabalhando. É preciso trabalhar. É preciso trabalhar. Preguiçoso não tem lugar. A solidão e o egoísmo. Esses versículos retratam muito bem a sociedade de hoje. Né? Nós lidamos com uma sociedade egocêntrica, que tem os olhos voltados só para si. Nós não temos olhado muito para o outro, não temos tempo para o outro, nós não damos conta do problema do outro, porque nós não estamos dando conta do nosso problema, e assim nós temos vivido uma vida egoísta. Mas nós precisamos entender que nós fomos criados para viver em unidade, para poder contar um com o outro, para poder estarmos juntos. Mas nós não podemos esperar que um só faça tudo. Um só faça tudo. Né? Na igreja, Deus levantou você também para ajudar aquele que precisa. Aquele que precisa de conforto, aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa de uma ajuda. Deus levantou todos nós. Né? Eu gosto muito do que o Senhor nos fala lá em João 13, 34, 35. Abre aí para mim, por favor, e leia. João 34, capítulo 13, versículo 34, 35. Quem tiver com o microfone, leia para mim, por favor. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Ah, irmãos, como eu amo essa declaração do Senhor. Eu amo. Como as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Cristo? Pelo amor que nós temos uns pelos outros. Pelo amor que nós temos uns pelos outros. Né? Então, que nós possamos, nestes períodos, né, nesses ciclos, nesses conflitos da vida, que nós tenhamos com quem contar, dentro da nossa família cristã, né, dentro da nossa igreja, a qual nós congregamos, que nós possamos ter pessoas a qual nós possamos nos achegar em oração, pedir auxílio, pedir ajuda, porque é isso que faz a diferença na nossa caminhada com Deus. E ele vai falar lá no capítulo 4, quando nós lemos... Me ajuda aí, Júnior, por favor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Melhor é serem dois. Há muita vantagem em andar em cooperação, não é? Há muita vantagem. Esse versículo não fala só para casal, não. Esse versículo fala para companheirismo de trabalho, para companheirismo de escola. Na minha época da faculdade, não preciso dizer quando é que foi isso, mas na minha época da faculdade, eu sempre fui boa com teoria e péssima com cálculo. Para eu multiplicar 3 vezes 3, eu preciso de uma calculadora. E eu me lembro que eu tinha uma amiga, pensa uma amiga inteligente para matemática. Aquela menina era boa, nunca vi aquilo na minha vida. Mas quando chegava na parte teórica, o professor falava, ela parecia que era inglês para ela. E nós estudávamos juntas. Ela tinha uma habilidade para explicar para mim aqueles cálculos. E eu, por minha parte, tinha uma habilidade para explicar para ela a teoria. E ela falava comigo assim: Jaqueline,
Até hoje, nós somos amigas até hoje. Ela fala isso comigo: Jaqueline, eu me formei foi por sua causa. Senão eu não tinha conseguido. Aí eu falo com ela: eu também digo a mesma coisa, minha querida. Porque uma coisa não caminha sem a outra. Então, nós tínhamos ali uma cooperação. E aquilo foi muito importante para a minha vida estudantil, para a minha vida acadêmica. E durante a minha vida profissional, eu fui formando, companheiros, profissionais. Houve cooperação comigo em cada ambiente que eu cheguei para trabalhar. Hoje eu tenho cooperadoras também comigo, cooperadoras de oração. Eu tenho cooperadoras de ministério, pessoas que estão junto. E isso é tão lindo, porque a Bíblia nos ensina assim. É melhor andar de quê? De dois. É melhor andar assim. Quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus, quando distribui aqueles 70 discípulos para fazerem a obra, Ele mandou de quanto em quantos? De 2 em 2. De 2 em 2. Isso é princípio bíblico. Há muita vantagem. E eu entendo, sabe, irmãos, nós não olhamos para o cooperador por nossa causa. Nós não buscamos uma pessoa para andar conosco por nossa causa. Mas para nós podermos servi-la. Para nós podermos ajudá-la. Porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que possamos servir uns aos outros. Nós possamos servir uns aos outros. A Bíblia nos fala no capítulo 18 do livro de Mateus, versículo 19, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado aonde? No céu. Olha a importância da concordância. A importância desse princípio para a vida do crente. A concordância ela é importante na vida de um casal? Tremendamente. Num ambiente de trabalho. Irmãos, quando nós falamos em concordância, nós não estamos falando de pensar igualzinho. Nós podemos ter ideias diferentes, mas nós estamos falando em andar juntos, para a mesma direção, para o mesmo alvo. Isso é concordância. Ele fala sobre cooperação no trabalho, ele fala sobre solidariedade, sobre calor humano. Como é bom saber que nós temos com quem contar. Como é bom saber. Isso é importante na vida do crente. E ele vai dizendo, olha, o companheirismo ajudará no trabalho a remover as dificuldades. Quando ao longo do caminho um cair, o outro vem, ajuda a levantar. Isso é solidariedade. Quando há companheirismo, nas adversidades e nas fraquezas, um apoia o outro. Isso é calor humano. E ele fala também do cordão de 3 dobras. A terceira dobra é quem, irmãos? O próprio Deus. A terceira corda é o próprio Deus. Não há como nós andarmos juntos em concordância sem este fio mestre do cordão. Não há. Para qualquer sociedade que eu faça, se este fio mestre não for presente, não dá certo. Seja na minha vida profissional, seja na minha vida matrimonial, seja na minha vida familiar. Eu preciso deste entendimento. Eu preciso desta compreensão. A palavra de Deus fala que se o Senhor não edificar, em vão trabalha aqueles que a edificam. Então a presença do Senhor, ela é necessária. Ela é fundamental para que este
andarem dois, possa coexistir. Amém? Eu tenho uma frase, vocês já devem ter ouvido, que eu gosto muito, que diz assim: sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E é verdade. Juntos nós vamos muito mais longe. Um no meio do caminho está cansado, o outro fala o quê? Continua. Quem pratica esporte assim mais tenso, é assim que funciona, não é assim. Não para não. Não para não que você dá conta. Continua, respira e continua. Se tivesse sozinho, já tinha parado, ó. Eu vou dar caminhada, vou fazer caminhada com meu marido. Ele corre e eu ando. Eu começo bem. No meio do caminho eu não aguento mais. Eu estou assim. Eu falo para ele, minhas pernas estão queimando, meu braço está formigando. Eu não estou dando conta. Ele continua. Não, você vai dar conta assim. Daqui a pouco isso passa. Não tem dó, não. Não para, não. Continua. Aí realmente lá na frente o corpo vai entendendo, né? E vai dando conta. Se eu estivesse ali sozinha, confesso para vocês, no meio do caminho eu falava, o que eu vou quebrar aqui, vou entrar ali lá para casa, eu vou embora, eu já fiz a minha parte hoje. Eu já não dou conta mais. É disso que Salomão está falando para mim e para você nesta manhã, da importância de andarmos juntos, cooperando uns com os outros. O homem foi criado para algo mais. Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente, mas ao mesmo tempo não podemos saber como tudo se encaixa, porém Deus sabe e por isso confiamos nele. Você sabe de tudo nessa vida? Não. Posso perguntar ao irmão Adi, que já tem 80 anos, sabe de tudo da vida, irmão Adi? Não, está aprendendo todos os dias, né? Ontem eu fui ministrar uma palavra num chá de mulheres e uma senhorinha mesmo, na hora que eu estava saindo, ela pegou na minha mão e falou comigo assim, hoje eu aprendi uma coisa nova. Meu coração se encheu, porque, primeiro, ela entendeu o que eu quis dizer. Segundo, porque uma pessoa aberta ao aprendizado. Nós estamos aprendendo todos os dias. E esse desejo do coração do homem em aprender foi colocado pelo próprio Deus. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nesta hora. Não sei se vocês, homens, já se perguntaram por que as mulheres estão de rosa. Estamos aí em homenagem, né, Thaís? Em homenagem. Homenagem ao Dia da Mulher. Estabeleceram um dia do ano, mas eu digo para vocês, o Dia da Mulher é todo dia. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Eu gosto muito, todas as vezes que eu estudo a palavra de Deus, pedir ao Senhor que esta palavra germine dentro de mim. Não adianta eu aprender, não adianta eu conhecer a palavra, se ela não fizer diferença, se ela não atuar na minha vida, se ela não confrontar os meus princípios. A palavra de Deus precisa entrar dentro de mim e causar mudança. Hoje, pela manhã, nós aprendemos aqui, estudando a palavra de Deus, que é necessário valorizar o tempo que eu estou na presença de Deus. Por isso eu quero te convidar agora, feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, agradeça a Deus porque você acordou com saúde e está aqui, na casa dEle.
podendo louvá-lo, podendo bendizer, podendo contar as bênçãos recebidas, podendo aprender um pouco mais da parte dele nesta manhã. Graças a Deus por isso. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque entendemos que o Senhor é aquele que cuida de nós cada dia mais. Meu Deus, como o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Estamos aqui nesta manhã, Deus, para dizer, Senhor, para declarar a nossa total dependência de Ti. Nós Te amamos e queremos, meu Deus, Te pedir que tudo que foi estudado nesta manhã encontre em nós um campo fértil para germinar. Queremos dar frutos, Senhor, frutos que exaltem o Seu nome, frutos que testemunhem do Teu amor sobre as nossas vidas. Queremos que o mundo lá fora nos identifique, nos conheça como os filhos Teus, pelo amor dispensado uns aos outros. Meu Deus, nos ensina a lidar com a nossa vida com sabedoria. Nos ensina, Senhor, a administrar o nosso tempo com sabedoria. Nos ensina, Senhor, a saber esperar em Ti. Ah, Deus, como necessitamos da Tua capacitação. Tira de nós toda ansiedade, tira de nós toda preocupação. Às vezes, meu Deus, temos a impressão de que nada está acontecendo, mas nós sabemos que o Senhor está trabalhando, que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Por isso, meu Deus, eu lhe peço, trabalha em nós mais e mais no nome de Jesus. Meu Deus, abençoe o nosso restante de culto, restante de domingo. Sê conosco, Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém.